Bem-vindos ao Falando com Coração, com Débora Tessler. Esse não é um podcast, vocês já sabem. É um convite para a gente ser quem a gente é. A gente trazer a nossa história, as nossas verdades, as reflexões. Porque eu quero compartilhar com vocês o que eu tenho, o privilégio de ter no nível de troca com os meus convidados. E a minha convidada de hoje, eu já entrevistei ela várias vezes em diversos eventos, é a Mari Guria Natureba. Guria Natureba já virou um sobrenome da Mari. Bem-vinda, Mari. Obrigada, adorei o convite. Estou muito honrada de estar aqui falando contigo. E tu nem precisava ter me explicado por que era, né? Quando a Débora convida, eu já digo sim, vou. Só vou. Olha, eu tô há Sei que vai ser 3 bom. temporadas, mais ou menos, dizendo, que foi quando eu me dei conta, tá, Mari? Essa é a nossa 5ª temporada. Eu tô há 2 ou 3 temporadas que eu me dei conta. Pá, as pessoas nem perguntam, elas vêm. Olha que construção de Viu? confiança que eu fiz com essas pessoas. Eu te questionei? Não, não me pediu roteiro. O povo adora pedir roteiro. Não tem, gente, não tem. Eu gravei com a Fábio Londero. Agora aprendi a falar o sobrenome da Fábio. E ela me perguntou assim, tu te concentra na hora que tu vai começar. Parece que tu faz uma reza. Eu falei, não, eu respiro e Só vou. me conecto com esse momento. Mari, tu é uma super criadora de conteúdo, né? Com @Guria Natureba, dicas de receitas, dicas de maternidade, dica de tudo que faz parte da tua vida, Uhum. né? Então tu já traz a tua verdade ali. Eu me recordo, só para contextualizar a galera, a Mari é mãe da Dora, e a Dora nasceu 3 meses antes da Estela, que é minha filha. Então, quando a Mari ela postou, a Dora nasceu, eu pensei, bom, tá chegando a minha hora, daqui a pouco vai. Foi 3 meses, eu acho, né? De final de janeiro. É, isso aí. É, 2 meses, mais ou menos. Falei, daqui a pouco sou eu. Nasceu da Mari, que a Mari anunciou a gravidez antes de mim. Né? Então, eu ia meio que monitorando pra também entender o meu timing, a louca, né? E tem uma coisa, Mari, que eu fiquei muito impressionada contigo, tá? A Mari botava aqui o celular, ó, gerando conteúdo, amamentando ao mesmo tempo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E eu acho que pra ti foi. Pra mim foi. Conta um pouco, me assim, lembro. dessa... É que eu fiquei impactada, porque pra mim a amamentação não foi natural. Eu achei que eu tava arrasado. Em 24 horas, o meu mundo desabou. Mas eu lembro que tu falava disso, porque a Débora foi buscar referência no meu Instagram. Deixa eu ver como é que tá o dia a dia da Mari, se ela consegue trabalhar ou não, porque daqui a pouco sou eu. Mas eu recebi uma dica, que foi a seguinte: na maternidade, todas as vezes que tu for amamentar, aperta o botão e pede ajuda de uma enfermeira. Porque elas sabem, tu precisa de opiniões diferentes pra saber se a tua pega tá certa. Porque se o mamar for bom, for fluido, metade do caminho tá andado. E as minhas 2 únicas preocupações, enquanto eu estava grávida, eram o mamar, porque eu tinha medo do meu bico rachar e não conseguia amamentar e tal. Tinha medo daquela dor, sabe? Sei. Angústia, assim. Então eu fiz um curso de amamentação online. E eu tinha medo do sono da Dora ser o caos. E eu não consegui me coordenar, porque eu sou uma pessoa que eu preciso dormir, eu preciso do meu sono diário. Eu me formei em arquitetura, eu não conseguia virar à noite na arquitetura. Em 5 anos e meio, eu virei uma. Não conseguia, eu acordava 4 e pouco da manhã pra fazer as minhas coisas. Mas eu não conseguia virar. Então eu tinha medo desses 2 itens. Só que eu acho que eu foquei tanto na amamentação que deu certo, que o sono, meu amor, eu sofro até agora. Essa madrugada ela dormiu comigo. E com o Denis. Tu não tá achando que eu tô com uma cara de mãe que não dormiu, que não dorme há 3 noites? Eu tô achando que você tá bem maquiada, então, porque não. Eu cheguei a fazer uma compressinha de gelo, assim, quando eu me acordei às 5h30 da manhã. Hoje eu podia dormir até 7h30, mas eu acordei às 5h30. Uhum. Pra mim foi mais difícil. Mas então a amamentação pra mim foi fluida mesmo. E eu conseguia trabalhar com ela amamentando. Era muito mais fácil quando era pequenininha do que agora. Eu fiquei muito impressionada com a tua desenvoltura. Eu acho que eu também. Tomara que na minha próxima gestação seja assim. Que eu estou grávida. Não acredito! Spoiler. Parabéns! Que máximo! Eu ia engatar a pergunta, mas quer engravidar? Já Estou. está. Nem divulguei nas redes sociais ainda.
Não vai ser exclusivo, porque vai demorar um pouquinho esse episódio. Então, galera, já vai estar divulgado. É A só Mari já vai estar com... exclusivo pra Débora. Viu? E a Gabi Produção, olha a produção acompanhando. Mari, eu vou te falar uma coisa. Aproveitar esse momento que eu tô de frente aqui contigo, porque tem um episódio que eu acompanhei teu, né? Dentro desse período entre o nascimento da Dora e o nascimento da Estela. Então, eu ficava te acompanhando. Eu sou educação germânica, né? Eu gosto de ter o controle das coisas, eu quero Idem. saber o que vai acontecer. Então, eu assisti o relato do teu parto, tu falando. Que nasceu e veio no peito, já amamentou o Golden Hour. Que foi como tu imaginou, nananana. E eu fiquei com isso na minha cabeça. O meu não foi assim. A gente cria expectativa ouvindo o outro, né? Eu demorei, eu acho que 1 mês do nascimento da Estela, tá? Para entender que cada parto é um parto, a expectativa que eu criei, as coisas que eu fui guardando no meu inconsciente, muitas vezes, de novelas, de filmes que a gente vê, que a criança já nasce chorando, a Estela não nasceu chorando. Demorou, sabe? Eu era para ser a primeira a pegá-la, eu fui a última. Porque, né, teve que fazer Sim. todas as funções. Meu pai entrou no parto junto e ele dizia, vai deixar pra chorar tudo depois. Eu pensei, bom, tá viva, né, porque já levaram. E eu dizia pro Maicon, vai atrás. Onde ela for, vai. Mas tudo aconteceu ali na sala onde a gente tava. A Estela nasceu no Rio. Então também quebrou uma expectativa minha, que eu sempre vi aqui em Porto Alegre, né, na janelinha do Moinhos de Vento. A gente, as amigas lá, eu não tive nada disso. E foi super complexo pra mim chegar nesse momento de cada parto é um parto, né? Como cada criança é uma criança, etc. Mas foi bom te acompanhar, sabe? Mas eu não criei expectativa sobre esse parto. Eu pensava só no seguinte, eu quero que ela esteja pronta, porque depois da 38ª semana, pelo amor de Deus, não passa. Então a gente fica numa expectativa muito grande, e a expectativa da família inteira, a gente tem que lidar com a ansiedade de todo mundo. E eu já tava naquela, meu Deus, será que eu induzo, não induzo? O que que eu faço, sabe? Pra essa criança nascer antes, caminho 10 quilômetros todos os dias, eu caminhava. Mas nada que eu fizesse ia ajudar. Então eu só pensava o seguinte, eu só queria que ela estivesse pronta pra vir. Eu não queria forçar a vinda dela, sabe? Porque eu tava com ela de cabeça pra baixo desde o 6º mês, então tinha tudo pra ter um parto normal. Bah. No dia do meu parto, de manhã, meu médico falou que eu tinha uma fibrose no colo do útero e que era difícil dele abrir, que talvez ele não fosse abrir. Daí puxa, eu pensei, eu até me emocionei. Eu falava só pra ela assim, dá uma beliscadinha na bolsa, só queria que a bolsa estourasse, porque a minha expectativa já não era do parto normal. A minha expectativa era só de não passar na frente do tempo dela, sabe? Então, o meu parto foi maravilhoso mesmo. Mas nem tudo é maravilhoso na maternidade. Então, meu parto e a amamentação foram muito boas, mas ela tem 1 ano e 9 meses e eu sofro 1 ano e 9 meses sem dormir, tá? Mas realmente, assim, meu parto foi impressionante. E outra, eu sabia da Golden Hour, eu sabia que eu queria ficar com ela, né, por 1 hora ali. Nem sei se foi 1 hora ou não. Mas eu não sabia que ela já ia sair e poderia mamar, porque eu não me informei, eu não criei expectativa, eu não fui atrás de saber como é que seria um parto. Porque eu tinha, eu acho que é por não me comparar. Talvez o trabalho com rede social, saber que existem os bastidores e saber que nem tudo é lindo, já me faz automaticamente, ao ver alguma coisa, uma vida perfeita, nem relevar aquilo, sabe? Então, eu tinha a vontade de ter o parto normal, mas naquele dia eu soube que talvez eu não fosse conseguir, porque eu não tinha dilatação nenhuma, 0, nada. Meu colo seguia alto, que fala, né. Então não parecia que ia acontecer. Daí obrigada. Daí eu fui naquele dia de manhã eu caminhei uns 10 quilômetros na esteira, chorando. Porque eu ouvi a mensagem do médico ali, eu falei: "Ai, que droga", sabe. E fui seguir fazendo seguir com os meus compromissos. Eu tinha fisiopélvica, fui. Mesmo naquele dia eu pensei: "Ah", falei: "Tu quer realmente botar o balão pra eu tentar fazer, né, fazer a expulsão, porque não vou ter parto normal".
Ela, não, vamos tentar. E eu, tá, beleza, vamos. Saí dali, tomei um shake de óleo de rícino. Já ouvi falar? Não. Mistura pasta de amendoim, já que eu trabalho com gastronomia, eu vou dar receita. Mistura pasta de amendoim que tranca o intestino com óleo de rícino que solta o intestino com suco de laranja só pra dar uma equilibrada naquele sabor que é horroroso. Por quê? Porque o óleo de rícino, ele ativa os movimentos peristálticos do intestino. Isso eu li na internet e perguntei até pro meu médico se eu podia tomar. A pasta de amendoim tranca, porque tu também não quer passar, sofrer um desastre ali no, né? Porque a gente pensa nisso também, né? Na hora do parto, pensa, meu Deus, que vergonha, o que pode acontecer comigo? E o suco de laranja tá ali só como, né, participante. E eu comecei, e daí, fora o óleo de ris, fora o shake, eu ainda fui pra acupuntura, que eu tinha marcado acupuntura naquele dia pra indução de parto, que eu fazia acupuntura com obstetra. E minha bolsa estourou na maca da Ah, acupuntura. E ali ele falou, te toca pro hospital agora. Pensei, eu não tinha nem tomado banho, porque eu tava tão triste aquele dia. Não tinha nem me arrumado tomado banho ainda, era 3 da tarde. Sempre acordava, ia pra academia e tomava meu banho. Aquele dia, tava assim, ó, deprê. Tu viu só? Então, o dia mais triste da minha gestação foi o dia mais feliz, se transformou no dia mais feliz. Então, a gente não pode criar expectativa, né? Tanta expectativa, é assim, se verdade. amarrar tanto com a vida do outro. Eu tenho trabalhado isso atualmente. Não é fácil, não, que eu não crie também, mas é algo pra se pensar, né? Mas eu acho que faz sentido isso que tu falou, que tu já trabalhava na internet, com redes sociais. Eu não, eu ficava mais de espectadora. Agora que eu tô dando a minha cara a tapa, Hum, falando com o coração, etc. E acho que faz uma diferença mesmo. Nossa. De não cair nas armadilhas, né? Uhum. Mari, tu é uma super influenciadora, né? Gera um conteúdo para diversas marcas, tu traz a tua vida, a tua rotina, as coisas que tu come de fato e o que tu dá pra Dora, etc. Como foi pra ti lidar com a maternidade, os conteúdos de maternidade, e talvez a necessidade de expor a Dora na tua rede, Uhum. né? Talvez por um pedido da audiência, por um pedido das marcas. Como é que tu administrou tudo isso? Hã, eu sempre soube que o Denis não, o meu marido não gosta de aparecer, né, e eu sempre respeitei isso. Eh, e eu sempre ouvi ele falando que não queria que a criança aparecesse, que o nosso filho aparecesse. E ele não precisou repetir isso pra mim muitas vezes, eu ouvi, eu captei aquilo, eu pensei: "Ele tem razão. A criança não tem a escolha de aparecer ou não". E, fora isso, eu comecei a eu seguir, enfim, com o passar dos anos, eu seguia influenciadoras que foram se tornando mães, e eu abria o Instagram e eu via a cara da criança no Bom Dia, e eu pensava: "Mas quem que é essa criança? Ah, poxa, mas é o Instagram que eu gosto tanto". Tá, mas eu não tenho relação nenhuma com essa criança. Eu gosto tanto do conteúdo, gostava tanto do conteúdo dela, e o conteúdo se perdeu. Claro que esse conteúdo novo atiça muita gente. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu fui perdendo conexão com várias influenciadoras. É uma conexão que eu tinha, eu comecei a sentir falta daquele conteúdo e eu pensei: "Eu não quero que isso aconteça com o meu público, eu não quero ter que migrar", sabe. E a Dora também não é uma escolha dela aparecer, foi uma escolha minha expor meu trabalho. Então, às vezes, quando as pessoas me dizem: "Ah, tu é famosa", eu digo: "Não sou famosa". Eu nem nunca absorvi isso pra mim. O meu trabalho tem fama, sabe, reconhecimento na internet, mas é o meu trabalho. Não sou eu, então por que que eu vou botar a minha filha ali dentro? Então eu tomo bastante cuidado com isso. Raríssimas vezes apareceu o rostinho dela. No início até eu pensava: "Será que as pessoas vão pensar que ela é feia? Que eu não mostro?". Mas ela é linda, maravilhosa. Mas não, eu não mostro por respeito. E eu acho que não só por respeito, que eu acho que já é algo muito importante, mas também por esse outro lado, de entender que ali é o meu trabalho, ali é o meu escritório. O Denis leva ela para o escritório todo dia? Não leva, nunca leva. Então, por que que eu tenho que levar ela para o meu escritório, sabe? Eu consigo fazer conteúdo de maternidade, consigo super, com facilidade. Os briefings chegam, já chegou briefing pedindo que eu fizesse com a Dora, mostrasse a Dora, e eu só respondo falando que é uma opção minha não mostrar. Eu nunca perdi um trabalho por dizer que eu não vou mostrar ela. Mas como que eu faço? Se é algo muito, assim, tá no contexto mostrar ela, sabe, tipo, é lá, dia da criança. Eu mostro ela de costas, ela aparece as mãozinhas, os pezinhos, aparece o que tem que aparecer, Sim. né, mas não o rosto dela. Então eu sigo conseguindo trabalhar, com esses conteúdos.
abriu-se uma porta sem eu ter que expor. E ainda assim eu vou te dizer que as pessoas olham ela na rua sem que eu esteja junto e dizem: "Ah, essa é a Dora", eu fico chocada. Como assim? Eu fico pensando: "Será que conhecem quem tá com ela?", sabe? Aham. Então bate uma nóia, assim. Imagina, hoje em dia a gente sabe que as redes sociais são perigosas, né, Sim. também, né. Então eu acho que, preservá-la é menos problemático do que mostrá-la. Sim. Tu falou, né, da fama. "Ah, não sou famosa, meu conteúdo que é". Como é que tu chegou nessa construção? Eu te pergunto isso porque esse ambiente digital, as coisas muito velozes Aham. e veloz para subir, mas também para descer, né, tudo muito rápido e superficial muitas vezes. Como é que tu conseguiu não entrar nesse caldeirão do ego, da vaidade, né, Uhum. e manter essa clareza? Sabe que eu nunca entrei, graças a Deus. Nunca entrei. Há muitos anos atrás, talvez, eu lancei Guria Natureba em 2014. Vou te dizer que talvez em 2015 ou 16 teve um sábado que eu estava em casa, sábado de noite, solteira, e pensei: "Sério, eu não tenho com quem sair hoje?". Tipo, as minhas amigas mais próximas estão em qualquer lugar, eu tenho 50.000 seguidores e eu não tenho uma companhia pra sair. Daí, aquilo ali me deu um clique, eu falei: "Olha só, como as coisas não são, sabe, o que parece não é". Então todo mundo ali, os 50.000 que me amam nas redes sociais, cadê eles pra me chamarem pra sair hoje? Não tô falando de homens, as Aham, pessoas, aham. tô falando, cadê pra me chamar pra sair hoje? Então eu pensei, eu estava sozinha, não tinha uma amiga pra sair aquele dia, e eu fiquei em casa, sozinha. Eu pensei, viu como o que parece ser nem sempre é. E então, as pessoas elas tratam a gente muito bem, né, por causa do trabalho ter uma fama, e à medida que eu via que existia como é que chama? Um Deslumbre. deslumbre dos outros, tá, à medida que o deslumbre dos outros aumentava, eu sentia que o meu deslumbre tinha que baixar. Tipo, o meu, sabe? Não, mas eu tinha que aterrar. Eu acho que eu fiz isso muito cedo. Então, e eu nunca precisei, assim, de confete. Não que eu seja uma pessoa, assim, super bem resolvida, né, não é isso. Dona de mim, não preciso da opinião de ninguém. Não, não é isso. É só porque eu acho que eu conseguia entender que aquele deslumbre era uma coisa superficial, sabe. E eu acho que me aterrar me faz bem. A queda, Aham. né, é sempre menor. Então eu nunca tive isso, graças a Deus. Tô te escutando e tô pensando, me recordando de alguns conteúdos teus, onde tu te expõe, Hum, né, é a questão do cabelo, o corpo pós-maternidade, tipo, é uma exposição também tu mostrar coisas que talvez as pessoas queiram esconder, né. uhum, Eu quero te perguntar, Mari, sobre essa segurança, sabe, a segurança de mostrar coisas mais íntimas, uhum. né, e até que ponto tu nem pensa nisso, tipo, nem não tem essa insegurança ou tu lida com ela na hora de trazer alguma questão que talvez venham comentários? Porque às vezes eu acho que as pessoas podem não estar ali comentando Uhum. uma crítica, mas tem um falatório externo que a gente sabe que acontece muitas vezes. "Ai, a Sim. fulana aqui, não sei o quê, ai, né". Uhum. Ou pior, né, que é o encaminhar dentro do grupo, num grupo, e comentar num grupo, né. Isso fala mais sobre as pessoas do que sobre a gente, mas como é que tu lida com isso? Então, eu falo nos stories e eu não me assisto, tá. Então, é como se eu estivesse falando pra mim mesma no espelho. Claro que eu recebo directs e eu leio todos os directs, mas eu acho que o fato de eu não me assistir ajuda a eu conseguir falar sobre os assuntos que me geram insegurança. Eu sempre amei a minha barriga, porque eu sempre treinei, me alimentei bem, era a parte do corpo preferida. Meu Deus, depois que eu tive a Dora,
eu virei uma gelatina ambulante. E as pessoas me diziam que em 6 meses aquilo ia melhorar. Demorou. Eu só melhorei depois que eu parei de amamentar 1 ano e pouco depois, 1 ano e 2 depois. E daí começou a melhorar. Eh, e quando eu mostrei a minha barriga, de cara eu já recebi muita mensagem falando: "Nossa, que bom que eu tô vendo isso, porque eu ganhei a minha filha junto contigo, e eu só vejo aquelas mulheres maravilhosas no Instagram que recém pariram, já saíram magras, e eu estava aqui, ó, além do puerpério e do baby blues, eu estava aqui desesperada, porque só o meu corpo não volta. Daí, eu acho que foi muito rápido que eu recebi esse feedback no primeiro. Eu até estava revendo os meus stories semana passada, porque uma amiga minha disse: ganhei bebê, queria saber como é que. Em quanto tempo a barriga volta. Daí Aham. deixa eu dar uma olhada lá nos meus stories, nos destaques. E eu acho que, então, ali em 15 dias, 1 mês, eu já mostrei como ficava, e eu já comecei a perceber que tinha muitas mães em casa que, além de estar numa depressão pós-parto, elas ainda estavam, olhando para elas mesmas e pensando que aquilo era o fundo do poço, né, porque a gente sabe como é difícil Aham. o puerpério. E daí eu acho que aquilo ali me estimulou a mostrar mais, sabe. Sim. Porque eu não estava no corpo perfeito, estava longe do corpo perfeito e a evolução não estava rápida, eu tinha 38 anos. E eu também, assim como elas, acompanhava blogueiras que estavam com o corpo perfeito em 1 mês e pensava: "Gente, mas isso não tá certo". E eu o que que eu faço quando eu vejo o mundo perfeito, que eu tô sendo levada pra aquilo, tô assistindo demais aquela pessoa, tô ficando mal, porque aquela pessoa tá numa vida perfeita e eu não tô, eu silencio, eu me dou conta, eu silencio a pessoa. Então, só que nem todo mundo se dá conta disso. Daí eu comecei a mostrar como se eu estivesse na sala de casa mostrando para as minhas amigas. E os directs eram muito positivos, tipo: "Ainda bem que tu tá mostrando isso". Então eu percebi que eu estava ajudando muito mais do que, Uhum. não estava fazendo mal pra ninguém, né. E realmente meu público é 95% feminino. E o público de mães aumentou muito depois que eu engravidei. Então, eu acho que a gente tem um canhão ali, né, no Instagram. A gente tem a possibilidade de fazer muito bem e fazer muito mal. Sim. Eh, então, eu nunca me senti pressionada a mostrar ou criticada por mostrar, sabe? Eu nunca soube, assim, se eu fui parar em algum grupo. Se fui também, que bom que me avisaram, porque não é que eu não fique abalada, eu fico, daí eu ia ficar balançada, sabe? Eh, então é isso, assim, eu acho que é porque eu fico achando que não tem ninguém me assistindo. Tá louca, né? O perfil bombando de seguidor. Teve uma vez eu estava, eu liguei o stories, que comecei a arrumar meu cabelo, e uma guria falou: "Eu sempre fico achando que tu quer aparecer quando tu abre teu story, tu começa a arrumar teu cabelo". Falei: "Não, na verdade é que eu não fico me olhando no espelho antes de abrir o story, eu já abro e saio falando, daí eu vejo que às vezes eu tô muito bagunçada e que eu tenho que dar uma arrumadinha". Então tu vê como a percepção do outro, Ah, total. daí ali isso também eu guardei, ó, já faz sei lá quantos anos que essa pessoa me mandou essa mensagem, e eu guardei isso, e eu pensei: "O outro tem uma percepção que sempre vai ser diferente do que tu tá querendo passar, mesmo que, por mais explicativa que tu seja, por mais, clara que tu seja". Então, é o que tu falou, assim, o problema muitas vezes é o outro, né. Sim. Mari, como é que tu te mantém relevante por tanto tempo? Falou que tu abriu o canal ali, o Guria Natureba, em 2014, né? Uhum. Pô, 10 anos. Aham. Como é que tu te manteve relevante, coerente, num mercado saudável que tá agora Bombando. bombando, Aham. né? Conta pra gente como é que foi isso. Hã, então, eu acho que o coerente é um dos melhores elogios que eu já recebi. E acho que a primeira vez que eu ouvi isso foi da Paty Leivas. Paty me falou: "Tu é coerente". Daí eu pensei: "Que bom". Então, mas isso é uma coisa de educação, valores, princípios, né. Então é é fluido pra mim fazer o que eu faço. Eu também não ligo tanto, assim, hã, sabe, pra onde está indo, para os trends.
sabe? Pra Uhum. onde que eu tenho que migrar? Eu não fico correndo atrás da fama, eu tento fazer com que a minha base seja muito sólida, muito firme, enfim. Mas isso de se manter relevante, eu vou te dizer, é difícil, porque, como tu falou, o mercado do saudável aumentou muito. Todo mundo é chefe de cozinha saudável hoje em dia, todo mundo. É. Pelo menos todo mundo que eu sigo, meu Deus. Então, o que eu posso te dizer é que a minha sorte, talvez, ou o mérito, é ter uma base de seguidores grande há bastante tempo. Porque se eu estivesse surgindo agora, seria muito mais difícil. Muito mais complexo. De crescer, a gente sabe como é difícil crescer no Instagram hoje em dia, né? Então as pessoas são fiéis, né? Quem tá ali é muito fiel. Tem gente ali desde do início. Então acho que as pessoas confiam, elas compram do que a gente vende também, elas começam vou comprar dessa publi que tu tá fazendo, gostei muito. Isso só né? Só nos reafirma como influenciadores, criadores de conteúdo, bons influenciadores. Sim. Não tô falando como influenciador profissão, né? Tipo, pessoas que influenciam pra coisas boas. Então, eu acho que assim, mas eu também sinto que eu preciso dar uma mudada, preciso dar uma mexida. Então eu tô nesse processo pensando: "Meu Deus, o que que eu faço agora?", sabe? Eh, eu estava ouvindo a Paty falando, né, no episódio dela, que quando ela não vê o dinheiro entrar na conta, ela se sente incapaz, menos produtiva, sabe? E comigo também é assim, dá um nervoso, dá uma ansiedade. E daí eu me dou conta que eu tenho que parar de pensar em dinheiro para conseguir pensar no que me faz ganhar dinheiro, que é entregar, né? Então agora eu tô numa fase que eu quero entregar coisas diferentes, novas. Só que tá todo mundo entregando coisas novas o tempo inteiro e as novidades duram uma semana e já não são mais novidades, né? Então, Sim. essa ansiedade das redes sociais, ela é muito ela perturba a gente, né? Uhum. Então agora o ano que vem, a gente tá gravando aqui em 2024. O ano que vem eu vou lançar o segundo livro de receitas para crianças, com um adendo de jogos, porque a minha ideia é que esse livro atenda mães e filhos. Então, que as mães consigam ir para a cozinha e que o livro sirva para distrair e entreter as crianças também. Mas só isso não basta, então a gente tem que estar sempre pensando em algo, né? Mas a maternidade veio e me deu uma freada total. Eu não consegui. Eu mal consegui executar o que eu estava executando. Eu comecei a não atrasar a entrega, mas é que pra mim aquela educação germânica, se eu entrego 3 dias de antecedência, eu tô no prazo. Se eu entrego no dia, eu tô atrasada, né. Aham. Então, a maternidade dificulta, a gente fica sem tempo pra pensar. É. Pessoal, episódio da Paty Leiva, só vou fazer, já que tu comentou aqui, fazer o gancho. Primeira temporada, tá salvo no Spotify, tá salvo no YouTube. Vão no link da minha bio no Instagram que vocês vão encontrar o caminho. Vale a pena assistir esse episódio. Mari, tem muita coisa ainda pra te perguntar e nosso tempo já tá voando. Vou voltar um pouco, tá? Como é que foi o puerpério? O problema foi o sono, né, que me enlouqueceu, a falta de sono. E eu estava muito cansada, e eu tinha trabalho, bastante trabalho, e eu não tinha eu estava endoidando, tá. Eu não tive baby blues, não tive depressão pós-parto, mas eu enlouqueci pela falta de sono. Fui ter babá com 2 meses, a Dorothy tinha 2 meses e meio. Eu ganhei ela numa terça, na segunda eu estava trabalhando. Eu também, não me orgulho de dizer isso, Eu mas eu também não me também. orgulho. Eu me orgulhava, mas não me orgulho É. mais. Tanto que eu penso que o próximo eu tenho que fazer E diferente. tem uma outra coisa, eu olho pra trás, me lembro desse momento, eu penso como é que eu sobrevivi. Então é isso aí. Como Tu me perguntou como é que foi, eu não sei como é que eu sobrevivi. Foi tiro, porrada e bomba. No primeiro mês, um caos, caos. Segundo mês, talvez um caos também. Aos poucos as coisas foram se acalmando, mas foi bem difícil,
bem difícil. Envelheci 10 anos em um mês. Foi muito difícil. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Agora eu vou voltar pro que a gente tava falando, tá? É tu que faz tudo sozinha? Da Guria Natureba? Minha mãe faz meu financeiro. De resto, eu faço tudo sozinha. Eu É. gravo, eu edito, É bastante eu monto coisa. roteiros. Eu já tive ajudas que não foram eficientes e tão rápidas e tão ágeis como eu. Uhum. Então, eu tava tendo mais trabalho com ajuda do que sem ajuda. Eu demorava muito mais para conseguir fazer as minhas entregas, eu demorava muito mais para executar uma tarefa. E tempo é dinheiro, e quando a gente tem um bebê, a gente não tem muito tempo, eu tinha que otimizar o meu tempo. Então, eu percebi que talvez eu não tenha encontrado a pessoa ideal ainda, sabe? Sim. Não que eu esteja fechada, não estou. Adoraria ter um comercial que me vendesse maravilhosamente bem. Mas não é uma tarefa fácil encontrar. É. Última pergunta pra gente, infelizmente, encerrar. É um popurrí de vários assuntos, né? Bom, tu anunciou aqui que tu tá grávida. Tem a Dora, tá vindo um outro serzinho. Eu gosto de convidar as pessoas que estão aqui de frente comigo para deixar uma mensagem, tá? A gente está gravando, vamos deixar num registro. Nós estamos gravando esse episódio no dia 5 de novembro de 2024. Deixa uma mensagem para essa vidinha que tá na tua barriga. Ai, vou chorar. Eu quero que essa menina saiba que ela vai chegar numa família muito feliz. Que é uma família sem frescura, sem, sem máscara. Muito mais simples do que as pessoas pensam. E que é uma família que valoriza muito tempo junto, fora das redes sociais, fora do que as outras pessoas estão vendo. Então, a minha rede social, eu acho que ela é muito legal, mas o mais legal acontece nos bastidores. Então, essa menininha vai chegar numa casa muito legal. Às vezes eu chego em casa e eu penso, a minha casa é muito legal, a minha casa é muito boa, a nossa família é muito, muito querida, sabe? Que bom que a Dora nasceu aqui, que bom que essa menininha vai nascer aqui, e que bom que a gente conseguiu formar isso, sabe? Eu e o Denis, e ela junto, né? Agora, essa próxima. Então, então esse é o meu recado, assim, pra ela, que ela saiba que ela vai chegar num lugar, assim, que tem muito amor. Simplicidade, amor, verdade, e que ela dê uma beliscadinha na bolsa, mas que venha na hora dela. E que ela veio preparada para viver aventuras. Que é uma família que faz trilha, que vai pro frio. Que ela se prepare para as Prepare. emoções. E agora eu gostaria que tu deixasse uma mensagem pra Dora, que tá ganhando uma irmã. Quando eu ouço as pessoas falando, ah, Dora, tu vai ter que cuidar da maninha. Eu penso, ela não vai ter que cuidar da maninha. Quem tem que cuidar dos irmãozinhos são os pais, né? Eu quero que ela não tenha essa responsabilidade. Então, eu quero que a Dora seja uma menina, assim, que tenha muita liberdade pra viver a vida dela, que faça as escolhas que ela quiser, sabendo que ela tem 2 pessoas que serão sempre os portos seguros dela. Ela sempre vai ter a quem recorrer, mas que ela tenha liberdade, sabe, de escolha. E eu acho que é um papel muito importante meu e do Denis dar educação para que ela tenha essa liberdade de escolha. Porque os pais também precisam ficar seguros disso, né? De dar essa liberdade toda. Então eu quero muito que a Dora seja livre, mas que ela saiba que ela tem, a qualquer momento, as 2 pessoas que vão apoiá-la sempre. E que ela seja uma pessoa corajosa e dona de si. Uau. Mari, pra gente fechar, o que a Guria Natureba pode falar pra Mari?
que bom que tu é verdadeira contigo mesma. E assim a gente encerra com essa frase maravilhosa e inspiradora o nosso episódio de hoje. Muito obrigada, amiga querida. Obrigada. Obrigada por ter vindo aqui dar a Adorei. tua emoção. Foi um prazer. Obrigada. A gente se vê. Tchau, tchau.